mais uma aula de redação não presencial e nós vamos fazer em duas partes. Nós vamos revisar alguns pontos, lembrando que nós estamos focando na primeira competência, que é domínio de gramática, domínio de normas da convenção da escrita. Na aula passada a gente falou um pouquinho da acentuação. Eu espero que você tenha revisado direitinho, que você tenha assimilado esse método prático que nós sugerimos. Se surgiu algum ponto que não foi claro para você, é claro que você anotou e você vai mandar para mim lá no WhatsApp. Outra coisa, nós temos que estudar todos esses pontos que envolvem questões de gramática que possam surgir alguma dúvida. Lembrando que gramática vale 200. Ah, Cláudio, mas gramática diminuiu muito, porque agora só valem 200 pontos. É verdade, numa nota 1000, o quesito domínio de gramática, domínio de coisas da convenção escrita, quer dizer, aquela distância do parágrafo, a distância da margem, a letra legível, porque não adianta também você ser o rei da gramática, você ser muito bom de gramática, se você não respeita a legibilidade, quer dizer, o seu texto ele tem de ser lido. O professor vai ler, tem que respeitar todos esses pontos, claro, e aqueles pontos de gramática que o corretor vê mais. Não dá para ver tudo de defeito de gramática no seu texto com uma leitura muito rápida, como nós já conversamos muito nisso, uma leitura aí de 1 minuto e meio, 2 minutos. Não dá. Um corretor, uma pessoa que lê o seu texto, por mais que ele seja atento, inteligente, ele não vai conseguir ver tudo no seu texto com uma leitura tão rápida. Para conseguir ver todos os problemas, ele precisaria de ter todo o tempo do mundo para ler, e ele não vai ter. Então isso é um ponto positivo? Isso é um ponto positivo. Cláudio, então eu tenho um ponto positivo em meu favor. Tem um ponto positivo. Ó. Ele não vai conseguir ver tudo no seu texto. O corretor, a pessoa que vai corrigir, ele não consegue ver tudo. Se você me manda ler seu texto, Cláudio, lê meu texto aí e diz para mim como que ele está. Eu não vou conseguir ver tudo numa leitura rápida. E ela vai ser rápida. E ela tem de ser rápida. Nós queremos é isso mesmo, nós queremos que seja rápida. É por isso que nós estamos estudando todas aquelas estratégias. E agora nós estamos falando das competências. A primeira competência da redação. Ela vale 200, só que tem um probleminha aí. Ela vale 200, só que ela pode, de certa forma, afetar todo o resto do seu texto. Um texto não vai ser bem pontuado se você vacila nessa competência. Até porque tem muito professor de português que ele tem muito preconceito linguístico. E o maior preconceito dele é em relação, claro, ao domínio da gramática. Quando uma pessoa não domina a gramática bem, quando ele vê alguém que desrespeita a gramática, que é desleixado, que não acentua isso e tal, é claro que isso atrai o preconceito dele. O quesito preconceito é muito importante. Desde o primeiro ano, nós estamos falando no quesito preconceito. Vamos fugir do preconceito. Vamos tentar sair dessa zona de preconceito. E aí, claro, e mesmo sem preconceito, professor, mas e se eu tiver sorte e o corretor do meu texto for uma pessoa mais mente aberta, uma pessoa que não tem esse tipo de preconceito? Mesmo assim, ainda vai ter um sério problema, porque pode afetar a coesão, pode afetar a coerência do seu texto e por aí vai. Então, a gramática é importante, não adianta. Você não vai conseguir tirar nota 1000 se você vacilar na gramática. Um texto que vacila na gramática, que vacila pouco na gramática, porque se vacilar muito vai afetar toda a nota, mas se vacilar pouco, o seu texto vai chegar num patamar de 600 e ele não vai sair mais dos 600. Para que nós ganhemos o restante da pontuação, a gente precisa ser quase que impecável na gramática. Mesmo, claro, Cláudio, mas um texto nota 1000, ele não tem defeitos? Tem, ele tem defeitos. Um texto nota 1000, ele pode faltar acentos, ele pode faltar uma coisinha ou outra de pontuação, ele pode vacilar uma coisinha ou outra em ortografia, mas não tem reincidência. A gente nota que esses defeitos foram mais de ato falho do que propriamente de domínio. O aluno domina. Eu domino gramática, vocês dominam gramática, mas não quer dizer que no meu texto não vai ter erro. Ué, Cláudio, mas você é o professor de português e a gente vai ler o seu texto e vai ter erros? Claro que vai. Vai ter erros no meu texto. Eu vou esquecer um acento de vez em quando, eu vou esquecer uma ortografia, porque é normal. Ninguém é um dicionário ambulante. Eu vou errar uma pontuação. Às vezes, na hora que você está escrevendo, você esquece uma letra. Um errinho ou outro
Mesmo uma pessoa formada como eu em língua portuguesa, mesmo eu sendo professor de vocês, a gente vai errar. Então não se sinta envergonhado por errar. Apenas pense que você tem que fazer o melhor possível. Você tem que manter um nível de concentração para que os erros sejam mínimos, um mínimo de erros. E o que nós vamos falar hoje é da pontuação. Bem rápido mesmo, só vou até disponibilizar o material para vocês também no grupo e a gente vai falar um pouquinho dessa pontuação. Olha, bem aqui, nossa pontuação, vocês vão receber esse material aqui. Tá? Na primeira parte dele, sinais de pontuação, aqui algumas questões quanto ao uso da vírgula e aqui só aquela curiosidade do poder da vírgula, quer dizer, uma vírgula colocada em um lugar inadequado não é só uma questão de capricho, não. Uma vírgula colocada em um lugar inadequado, ela vai provocar uma interpretação inadequada no que você queria. Aqui nós temos os pontos principais. Olha, nossos pontos principais são aqui o ponto final, a interrogação e a exclamação. Esses 3 pontos aqui, eles são muito importantes porque eles fecham o período. Os outros pontos não fecham o período. Esses 3 aí, eles fecham o período. O ponto final indica que aquela frase ali, aquilo terminou. A exclamação também indica que uma pergunta terminou, que a pergunta terminou de ser feita. E aqui vai indicar uma admiração, uma alegria, uma surpresa, um espanto, uma afirmação. Então, afirmativo, aliás, uma exclamação. Afirmação, uma interrogação e uma exclamação. Exclamação no sentido de admirar, exclamação no sentido de estar alegre, de estar surpreso, de estar espantado. Lembrando que na dissertação a gente vai evitar usar a exclamação, não fica legal você exclamando no seu texto dissertativo. Mas o ponto final e a interrogação, ela vai ser usada ali de vez em quando. Os 2 pontos, dificilmente, só quando você for usar aquele tal do aposto explicativo. Depois vocês podem até, para não alongar muito a nossa aula, vocês podem perguntar para a nossa querida professora Aline como que se constrói o aposto explicativo. Tem o explicativo e tem o enumerativo. Como que constrói esses 2 apostos? E ela vai, claro, ter o maior prazer em explicar isso para vocês. Aqui nós temos o travessão, a gente não usa muito também, mas ele pode ser usado no lugar da vírgula. A gente usa muito em narrativa, para dizer a fala da personagem e tal. Agora você pode usar, às vezes, para substituir a vírgula. Quando você coloca algo intercalado, por exemplo, se eu coloco um aposto, se eu digo Brasil, o país das maravilhas, sei lá, alguma coisa assim, se eu pego essa expressão, eu posso colocá-la entre vírgulas. Mas se já tem muita vírgula naquele período, excesso de vírgula também, o texto fica feio. Então, dá uma variada. Aí você poderia usar, em vez do travessão, pode usar o parêntese. E, claro, em vez do travessão, você pode usar o parêntese ou pode usar a vírgula. Faz mais ou menos, ou seja, faz mais ou menos o mesmo papel. A reticência não fica muito boa na dissertação, mas ela é para expressar dúvida, para expressar ali que o seu raciocínio foi interrompido. Eu não aconselho usar, mas se você é bom com isso, dá um efeito bom. O ponto e vírgula, até a gramática tem dificuldade de explicar o ponto e vírgula. Até a gramática tem dificuldade de explicar o ponto e vírgula. Então o aconselhável também é que você praticamente use vírgula. Quando você precisar, em vez de usar o ponto e vírgula, use a vírgula. Mas na explicação dele, ele é uma pausa um pouquinho maior do que a pausa da vírgula. No geral, para que servem todos os pontos todos os sinais de pontuação? Eles servem para você fazer na escrita o que a gente já faz naturalmente na fala oral. Quando a gente conversa, quando eu converso com você, olha, uma hora eu falo mais devagar, uma hora eu falo mais depressa, eu posso aumentar o tom da minha voz, eu posso diminuir. Todos esses movimentos que eu faço com a minha fala, eu posso fazer o silêncio. O silêncio é muito importante na fala. Olha, quando eu fico em silêncio, é um momento para eu pensar e é um momento também para você que está me ouvindo, você poder assimilar as ideias que eu estou transmitindo. E os sinais de pontuação
tentam recriar isso na escrita. Imagina a escrita sem sinal nenhum de pontuação. A pessoa não vai entender ideia nenhuma. Então, um texto sem pontuar, as ideias ficam todas misturadas. E esse texto, a gente diz que esse texto não flui. Esse texto fica todo confuso. Por quê? Porque os pontos de pontuar, os sinais de pontuação são sinais de etapas de silêncio no meu texto. Pequenos silêncios que a gente faz naturalmente, usando nossa estratégia de tom de voz, a gente já faz isso na fala oral. E o ponto e vírgula, então, seria uma pausa um pouquinho maior do que a vírgula. A vírgula uma pausa pequena, o ponto e vírgula uma pausa um pouco maior. As aspas, por sua vez, elas realçam alguma coisa no seu texto. É a ideia de realce, colocar, ou a ideia de gerar dúvida. Quando eu digo que isso é nosso, olha, aquele carro ali é meu. Você chega, Cláudio, aquele é o seu carro? Eu digo, aquele carro é meu. Quando eu digo entre aspas, é meu entre aspas. Significa que ele não é exatamente meu. Então, alguma coisa entre aspas pode ser isso. Você pode estar querendo dizer alguma coisa, gerar uma dúvida de interpretação naquilo. Mas também as aspas pode ser para eu colocar a fala de um autor, pode ser para eu destacar alguma coisa no meu texto. O uso bem feito da aspa dá um efeito muito bom no texto. O parêntese, por sua vez, são as orações intercaladas. Estudem depois o que é oração intercalada, não vamos entrar aqui no que seja uma oração intercalada, mas bem rápido mesmo, seria um pensamento que você insere. Se eu estou dizendo, o Brasil é um país em que as pessoas são muito trabalhadoras, e aí eu coloco entre os parênteses, eu digo, nem todas. E aí eu continuo lá na frente, depois do final do parêntese, eu continuo o que eu estava falando naturalmente, ou seja, eu intercalei um pensamento dentro ali do texto. Se você souber usar isso, dá um efeito muito bom também, um efeito crítico. Se você quiser tentar usar, pode usar. E quem é mais usado mesmo? A vírgula. A vírgula é o sinal de pontuação mais usado. Tem que saber realmente todas as artimanhas de uma vírgula. 3 coisas que não pode fazer com uma vírgula. 3 coisas. Você não pode usar vírgula para separar verbo, o sujeito do verbo. Não pode. E você não pode usar a vírgula para separar o verbo do seu complemento. São coisas que você não pode fazer. Então, são momentos da vírgula. Primeiro, não pode separar o sujeito do verbo. Lembra que a estrutura da língua portuguesa é sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo, objeto. Você não separa o sujeito do verbo, você não separa o verbo do complemento. E você não separa o verbo do predicativo. A terceira coisa, você não separa o verbo do predicativo. No mais, você vai ter aqui as 10 ocasiões em que essa vírgula é necessária na frase. Por exemplo, para isolar um vocativo. Quando você isola um vocativo, o que é o vocativo? Ele parece muito o sujeito. Se eu digo, Cláudio, vem aqui em casa, olha, eu dou um silêncio. Cláudio, vem aqui em casa. Esse silêncio que eu dei fez criar um vocativo. Na fala a gente faz isso naturalmente. Na escrita, para criar esse efeito de vocativo, que é o chamamento, na gramática vai dizer que o vocativo é um chamamento. Para criar esse efeito, a gente coloca a vírgula. Porque se você não colocar a vírgula, vai dizer outra coisa. Vai dizer, Cláudio, vem aqui em casa almoçar. Cláudio, vem aqui em casa almoçar. Cláudio, vem aqui em casa almoçar. Olha, vocativo. Agora se eu digo, Cláudio, vem aqui em casa almoçar. Não posso, Cláudio, vem aqui em casa almoçar. Quando não tem essa pausa, esse silêncio, é apenas um sujeito. Então, para isolar o vocativo, precisa de vírgula. Todo vocativo tem que ser isolado por vírgula. É a primeira frase. Para separar termos de mesma função sintática, tem que saber de cor as funções sintáticas, gente. Para pontuar direito, você tem que saber o que é um sujeito, o que é os tipos de verbo, se é verbo transitivo, se é intransitivo, se é transitivo direto, se é indireto. Tem que conhecer os elementos sintáticos, aposto, vocativo, complemento nominal, adjunto adverbial, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Você tem que conhecer os elementos que podem compor uma frase.
nem precisa saber muito aqueles nomes detalhados que a gente estudava antigamente, mas tem que saber o que é. Como que você vai isolar um vocativo se não sabe o que é? Como isolar um aposto se você não sabe o que é? Como que você vai saber se o termo tem a mesma função sintática? Cláudio, o que é a função sintática? É objeto direto, é indireto, é vocativo e por aí vai. É aposto, é predicativo. São as funções sintáticas. E aí, quando a função sintática é a mesma, por exemplo, eu comprei o quê? Quando pergunto o quê, é objeto direto, vocês lembram. E aí comprei blusa, casaco e cachecol. Eu comprei 3 coisas iguais em categoria, ou seja, são 3 objetos diretos. Se são 3 elementos de mesma função sintática, eles serão separados por vírgula. E aí no último, você poderia escolher usar um E. No último poderia usar um E, não tem problema. Separar orações adverbiais que estiverem deslocadas. Olha, tem que saber o que é uma oração adverbial. Eu sei que vocês estão estudando isso esse ano. Orações adverbiais. As orações adverbiais, elas seguem as mesmas categorias dos advérbios. Elas podem ser temporais, elas podem ser finais, elas podem ser causais, consecutivas e por aí vai. Elas podem ser tudo que um advérbio é. E quando você... Qual que é a posição normal do advérbio numa frase em língua portuguesa? A posição normal do advérbio é ficar no final. Então eu digo, eu moro em Jaraguá. Eu, o sujeito, moro é o verbo, em Jaraguá é o advérbio de lugar. O normal é o advérbio ficar no final da frase. Mas se eu, Cláudio, resolvo mudar esse advérbio de lugar, e isso vale tanto para o advérbio simples, quando a oração é adverbial. Aqui nós temos uma oração adverbial temporal, porque está ligada pelo quando. Ela é temporal porque está ligada pelo quando. E aí eu não coloquei no final. Começou a chover quando saímos, era o normal. Eu peguei essa oração, coloquei ela antes da oração principal. Coloquei no início. Vai ter a vírgula aqui. Isolar elementos repetidos. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar. Aqui dá uma pausa, a gente faz um silenciozinho, fica legal a vírgula, nos termos repetidos. Aqui, para marcar que uma palavra foi tirada, Beto fez curso de violão, Lucas, de saxofone. Essa vírgula aqui é para marcar o que a gente chama de elipse. É a vírgula para marcar a tal da elipse. Para eu não dizer novamente fez curso, Beto fez curso de violão, Lucas fez curso de saxofone. Para não escrever fez curso de novo, coloco a vírgula. E isso é muito bom para a coesão do seu texto. Não é só uma questão de gramática, é bom também para a questão da coesão. Você não vai repetir o mesmo elemento, porque a vírgula vai estar fazendo esse papel de elipse. Separar datação. Isso aqui não vai ser importante para a gente, porque é importante só quando você vai escrever carta, etc. Então, Jaraguá, vírgula, né, 18 de maio de 2020, para marcar isso, marcar essas coisas. A gente não vai usar isso na nossa dissertação. Separar orações coordenadas assindéticas. Quais são as assindéticas? As que não têm conjunção. Toda oração ligada sem conjunção, a gente diz que ela é assindética. E essas orações assindéticas, olha, serão separadas pela vírgula. Isso também é muito bom. Vamos dizer que você está repetindo muito a conjunção e no seu texto, ou qualquer outra conjunção. Porque não é só o e, desculpe. Qualquer período ligado sem conjunções praticamente, a gente diz que é um período assindético. As orações que o compõem são assindéticas e nesse caso elas serão ligadas por vírgula. Então se você já repetiu muito a mesma conjunção, vou usar orações assindéticas e vou separá-las aqui por vírgula. Separar orações coordenadas unidas pelo e, mas quando o sujeito é diferente. Então se você escreve uma oração que tem o e ligando, escreve, aliás, um período, 2 orações ali, que tem um e ligando. Mas os sujeitos são diferentes, você pode então usar a vírgula. Fica muito bom porque dá uma pausa na leitura, facilita o entendimento do leitor. Quando o sujeito é o mesmo, não precisa. Cláudio trabalha e estuda. Trabalhar é uma oração, estudar é outra. Trabalha e estuda. É o mesmo sujeito, então não precisa de vírgula, porque o sujeito das 2 frases é Cláudio.
Cláudio trabalha e estuda. Agora, se eu digo Cláudio trabalha e Manuel estuda, Cláudio trabalha e Manuel estuda. Viram que tem uma pausa um pouco maior porque eu mudei o sujeito? Em um, o sujeito é Cláudio, no outro é Manuel. E tem um E ligando. Nesse caso, você coloca a vírgula. Então, sujeito diferente, coloca a vírgula. Isolar o aposto. O aposto é um termo que eu coloco para explicar alguma coisa anterior. Lúcia e Patrícia, irmãs de Gustavo. Essa expressão, irmãs de Gustavo, é um aposto que está explicando quem são Lúcia e Patrícia. Nesse caso, entre vírgulas. Tanto o vocativo, lá no primeiro, tanto o aposto, e você usa muito aposto. Brasil, o país da pátria educadora, que era o lema lá da Dilma ainda. Brasil, o país da pátria educadora. Olha, fica entre vírgulas. O aposto sempre entre vírgula. Cláudio, mas posso colocar o aposto também entre parênteses? Pode, dependendo do caso, pode. Posso colocar o aposto entre travessões? Pode também. O aposto ele pode ser colocado tanto entre travessões, quanto entre parênteses, quanto entre as vírgulas. Aí é você quem escolhe, mas ele fica separado de alguma forma. E separar expressões explicativas. Ó. O isto é, poderia ser o por exemplo, expressões do estilo, por exemplo, isto é, com exceção. Expressões que explicam de alguma forma, elas ficam separadas por vírgula. E só para fechar a aula de hoje, aqui aquelas curiosidades do poder do uso da vírgula. Ela pode ser uma pausa ou não. Olha, não. Espere. Está dando uma pausa. Agora, se eu digo não espere, já é para a pessoa não esperar. Ou seja, as mesmas palavras ditas com vírgula ou sem vírgula mudam o sentido. Então, não. Espere. Não espere. Em um diz para esperar, no outro é para a pessoa não esperar. Elas podem, se forem em termos numéricos, elas diminuem o valor, quer dizer, uma vírgula que entre os números podem diminuir o valor desse número. Então é muito perigoso também. Ela pode a pessoa ser um herói ou não, dependendo. Então, se você, às vezes você quer dizer uma coisa positiva, ela sai negativa. Isso só ele resolve. 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 Então, se você quer dizer alguma coisa positiva, pode ficar negativa, porque não tinha vírgula. Ela pode criar a ideia de que algo é solução. Vamos perder. Nada foi resolvido. Vamos perder nada. Foi resolvido. Ou seja, então, muito cuidado. E cria mesmo. Eu nem vou ler o resto, porque vocês vão receber esse material, e vocês olhem o poder que essa vírgula tem para essa última aqui, muito interessante essa última, olha. Aqui, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Se você for mulher, você vai querer a vírgula em um lugar, e se for homem, vai querer em outro. Se eu digo assim, se o homem soubesse o valor que tem, você coloca uma vírgula depois de soubesse, coloca uma vírgula depois que tem, fica positivo para o homem. Mas se eu colocar a vírgula depois de valor, se o homem soubesse o valor, vírgula, que tem a mulher, vírgula, andaria de 4 à sua procura. Dependendo de onde eu ponho a vírgula, o sentido muda, eu crio ambiguidades com a vírgula, eu tiro ambiguidades e por aí vai. Não vacilem com a vírgula. Estudem para valer e comecem a usar na prática. Tá? Bom estudo para você, anote as dúvidas, pergunte para mim, pergunte para a professora Aline, pergunte para o professor de literatura e por aí vai. Quer dizer, você tem 3 pessoas à sua disposição para ajudar nesse quesito. Só não fica craque em pontuação se não quiser e se você não treinar. Porque só tem uma maneira de você não fazer alguma coisa, você não querendo. E nós estamos aqui à disposição para ajudar você. Bons estudos para você e até a nossa próxima.